Oi, gente, vamos lá falar um pouquinho sobre a questão da escravidão no Ceará. Esse conteúdo eu quero que vocês tenham a oportunidade de ouvir outros professores, né, especialmente historiadores. Por isso que eu estou deixando para vocês a indicação desse documentário que é uma verdadeira aula, né, com as principais informações sobre a escravidão no Ceará. Eu acho que fica até mais lúdico, né? Fica mais interessante com as imagens. E eu vou comentar aqui só aquelas questões que eu acho que realmente merecem aí uma maior atenção da nossa parte e que, por isso, vão ser comentadas aqui. As demais informações, né, e o texto complementar vão ajudar vocês aí a rememorar, né? Não é um conteúdo novo para ninguém. Essa parte aqui do nosso conteúdo é tudo aquilo que está previsto aí no ementário, né, das disciplinas de História, no Fundamental 2 e no Ensino Médio, diferente da nossa primeira etapa, né, em que a gente estava falando propriamente de História do Direito, História dos cursos jurídicos no Brasil. Pois muito bem, pessoal, sobre a escravidão, né, no Ceará, tem dois pontos que merecem a nossa atenção. É sobre eles que a gente vai falar aqui de forma muito rápida. A primeira é uma espécie de mito, digamos assim, de que o Ceará não tinha escravos. Praticamente era ínfima a quantidade de escravos e que, por isso, quando o Ceará se antecipa, né, não à toa o nome de Ceará, Terra da Luz, né, a primeira província, vai realizar o processo de abolição da escravatura antes da princesa Isabel, assim, fazê-lo, né, teria sido pelo fato de que havia, então, pouquíssimos escravos na província. Então, isso já é bastante questionado, né, por boa parte dos nossos historiadores que se debruçam sobre essa temática, sobre essa questão. E aí a gente precisa observar o seguinte: de onde vem essa ideia, né, de que o Ceará tinha, então, poucos escravos, o Ceará não dependia dessa mão de obra escrava? É interessante a gente lembrar, por isso que um conteúdo leva ao outro, né? Agora há pouco a gente falava sobre a seca. Então, esse fenômeno da seca ao longo do século XIX, né? Nós falamos da seca de 1877, 1825, falamos já também no século XX, né? Em 1915, mas ao longo do século XIX, essas grandes estiagens, principalmente a de 1877, fez com que muitos, né, dos senhores de terra do Ceará, da província do Ceará, acabassem por vender os seus escravos para as províncias mais ricas, né, em especial naquele momento ainda incipiente, ainda iniciando, né, o processo da economia cafeira, mas já com certo relevo, então sendo vendidos para essas províncias, né, de São Paulo, do Rio de Janeiro, porque a província do Ceará, nesse momento de estiagem, de grande dificuldade de manutenção de subsistência mesmo desses sujeitos, como uma medida de economicidade, né? Vender esses escravos para uma província mais rica foi também um meio, né, de adquirir aí algum retorno financeiro, algum ganho durante esse período das estiagens. Então, isso provocou, sim, uma diminuição, né? Se comparadas com outras províncias, a província do Ceará acabou tendo aí uma quantidade um pouco, né, menor, reduzida de escravos. Uma outra questão, gente, é a lei de 1850 que proíbe o tráfico negreiro, né? Essa lei até a gente chama que é para inglês ver, né? Porque foi uma determinação naquele contexto do liberalismo, né? Para impulsionar. Os ingleses já pressionavam há algum tempo, né? Para que não existisse mais a mão de obra escrava no Brasil, claro que sem nenhuma perspectiva humanitária nesse sentido, mas mesmo de expansão do liberalismo, que precisa de consumidores, né, precisa de sujeitos livres. Então, com a proibição do tráfico negreiro, que a gente sabe que foi bastante burlada, mas que em alguma medida inviabilizou, né, prejudicou a questão da vinda de sujeitos humanos escravizados, né, especialmente da África, para o Brasil, há então, na província do Ceará,
a venda de escravos, né, para outras províncias que precisavam dessa mão de obra e que não estavam conseguindo adquiri-la por meio do tráfico, né, já que ele estava sendo erradicado e combatido. Então, essa venda, né, de escravos do Ceará para outras províncias acabou gerando aí uma diminuição nessa quantidade de escravos. Claro que não é possível afirmar que, então, foi por isso, né, que aconteceu que a gente minimizar, a gente diminuir, a gente reduzir a importância dessa abolição anterior à realizada pela princesa Isabel. Não, isso é um marco relevante, isso é importante, até porque estima-se que nós tínhamos mais de 30 mil escravos ainda na província à época da abolição, e demonstra também um movimento de intelectuais do nosso Estado, àquele momento, bastante ligados, né, às ideias do liberalismo econômico, e por isso, pensando em caráter de progresso, né, de crescimento econômico, promover, então, essa abolição. Então, essa é uma primeira questão. Uma segunda questão que merece a nossa atenção, o nosso olhar, né, reflexivo, é a gente observar a forma como essa abolição vai acontecer, não somente aqui no Ceará, mas de forma geral, né, quando a gente tem a Lei Áurea. É a ausência de políticas públicas, é a ausência de ações governamentais para a garantia da inserção desse sujeito humano que tinha sido escravizado até então na sociedade. Então, você imagina que o sujeito se torna livre do ponto de vista formal, mas na realidade prática, essa liberdade não equivale à cidadania, porque não foi realizado nenhum esforço por parte do Estado, não foi realizado nenhum esforço, né, do ponto de vista de elaboração de legislações, de programas, de projetos, de iniciativas que pudessem garantir a inserção desses sujeitos no mercado de trabalho como sujeitos livres. Muito pelo contrário, né, naquela perspectiva do darwinismo social, com a proposta de embranquecer ao máximo possível a população do Brasil, o estímulo que foi feito foi a vinda da mão de obra estrangeira, né, a mão de obra italiana, a mão de obra alemã, em especial, para que isso pudesse ser, inclusive, uma oportunidade para o embranquecimento da população. Havia ali uma dificuldade muito grande dos sujeitos, pelo viés da cultura, né, do imaginário em que estavam inseridos, de pagar a um sujeito negro como um trabalhador livre, né? Era muito mais comum, as pessoas se sentiam muito mais à vontade ao pagar um branco. E esse sujeito negro, desde então, sem nenhuma ação governamental, sem nenhuma medida que possa ter sido tomada, né, do ponto de vista de ação de governo, ele foi se tornando cada vez mais excluído dessa sociedade, né, e a gente observa isso de forma muito clara no processo de ocupação dos centros urbanos, né, das primeiras cidades. É esse processo aí, são esses primeiros escravos libertos que vão começar a ocupar os espaços periféricos, né, que um século depois vai dar origem ao que hoje nós chamamos de favelas. São esses sujeitos que vão ocupar a maioria dos postos de subemprego, né, vão ter uma dificuldade muito maior de inserção dentro do mercado de trabalho. Então, essa questão da abolição por si só, né, por mais que tenha sido assegurada por meio de legislação, né, a gente vai ter várias legislações, essa ideia de abolicionismo de forma progressiva, né, foi uma realidade no nosso país, a lei do ventre livre, a lei, até que a gente chegue na Lei Áurea, ela, somente por si, né, deve nos gerar essa reflexão. O direito, somente por meio da lei, ele não é capaz de assegurar a qualidade de vida que nós almejamos. Então, garantir liberdade sem garantir condições para o exercício dessa liberdade com dignidade, não foi capaz de trazer a figura do negro para o status de cidadania. E aí, gente, tem duas referências que eu já passei
para vocês em momentos anteriores nas nossas aulas, que eu acho que se vocês tiverem a oportunidade de leitura, eu estou tentando localizar aqui o livro, mas está meio bagunçado aqui o meu espaço. Mas se vocês tiverem a oportunidade de leitura, não deixem de ver, né, o Espetáculo das Raças, da Lilian Schwartz, né? Ela tem um capítulo que ela vai tratar sobre a criação das faculdades de direito no Brasil, e ela tem, ao longo desse livro, vários capítulos falando sobre essa ideia do darwinismo social e sobre a dificuldade de inserção do negro na sociedade brasileira, como cidadão. Mesma denúncia que o José Murilo de Carvalho faz naquele livro que eu já indiquei para vocês em outra aula, né, sobre cidadania, o longo caminho. Então, sobre a escravidão no Ceará, eu acho que todas aquelas questões no que dizem respeito aos impactos que o processo de escravidão traz até hoje para a nossa sociedade, a partir das ideias de representação e de imaginário, eu considero que nós já tratamos, né, de forma adequada, tanto que até cobramos questões sobre isso na nossa AV1. Então, para esse momento, acho que o que vale ressaltar são essas duas questões que chamam mais atenção quando a gente vai falar sobre a questão da escravidão no Ceará e as informações que vocês vão encontrar nesse documentário que eu estou deixando para vocês, tá certo? Então, a gente fica combinado assim, vocês vão fazer a leitura do texto, né? É um texto que vocês não precisam se preocupar tanto com o processo de memorização, é mais para a compreensão dessas informações que eu estou colocando para vocês aqui agora. Vocês vão encontrar basicamente isso com alguns recortes de jornais da época, né, são fontes primárias, eu acho que isso é muito bacana, a gente ler um pouco do que as pessoas àquela época falavam, discutiam, né, os intelectuais, os jornalistas, sobre esse processo da escravidão e da abolição da escravatura no Ceará. Então, o texto ele é muito mais um apoio, essa aula é para a gente reforçar esses aspectos que não devem ser desconsiderados, e nos vídeos vocês encontram aí de uma forma mais lúdica, né, para não ficar só eu aqui falando, mas com imagens, com as falas de vários professores e historiadores a respeito de outras questões que são relevantes, né, sobre essa temática, tá bom? Então, até daqui a pouquinho, quando a gente vai para o nosso último conteúdo do semestre, que é o caldeirão, né, aqui em Juazeiro. Um abraço, gente, até já já.